viu? Muito obrigado pelo convite. Aos jovens da igreja. Sei que os jovens estão estudando, obrigado, irmão, estudando sobre o Espírito Santo. E na oportunidade o Gerson me deu um tema. Eu quero ser fiel ao tema e eu peço que os irmãos abram lá em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16. Obrigado também, pastor Wilson, pela oportunidade, carinho, amizade. Meu irmão Francisco e todos os demais irmãos que estão aqui. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Amém? Gálatas, capítulo de número 5, o versículo de número 16. Louvado seja Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Nós vamos falar, irmãos, sobre o fruto do Espírito. Tá? O fruto do Espírito. Versículo 16. Os irmãos acharam? Amém? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E essas se opõem-se uma à outra, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pai, o teu servo orou por mim e eu confirmo a oração feita, Pai. Eu quero louvar o Senhor por essa oportunidade e pedir ao Senhor que venha me usar como um canal de bênção para a tua igreja, que eu venha ser somente o instrumento do Senhor aqui nessa noite, Pai, e que possamos sair daqui convicto que o Senhor é conosco e que a tua palavra ela é viva, Pai, e opera em nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da mocidade durante o ano está sendo sobre o Espírito Santo. E conhecer sobre ele é fundamental para a fé cristã. Conhecer sobre o Espírito Santo é fundamental para conhecer o plano de salvação, porque a Trindade ela caminha junto com no plano da salvação, caminha junto com a Trindade. É um conjunto, né? O Pai enviou o seu Filho morreu na cruz, e o Espírito Santo está aí para nos ensinar, para nos santificar, para nos conduzir. E o fruto do Espírito é um modo de Deus imprimir o seu caráter em nós. É o modo de Deus imprimir a sua identidade em nós. Aí a gente vai ver que Paulo vem falando para os irmãos. Olha, irmãos, os versículos anteriores. Olha, irmãos, vocês não são mais escravos. Vocês não trabalham mais debaixo de um jugo. Vocês não servem mais aos ídolos, aos deuses estranhos. Não, agora vocês são livres. Vocês são livres em Deus. Vocês agora estão libertos do que vos aprisionavam. Vocês estão livres. Aí Paulo vai falar assim, mas não vai usar dessa liberdade para fazer o que quiser. Não vai usar dessa liberdade para agir na carne, não. Muito pelo contrário, usa dessa liberdade para amar uns aos outros. Porque a lei é essa, amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar. Usa dessa liberdade que você tem para amar. Aí, irmãos, ele vai e continua. Pessoal, digo, porém, andai em espírito. Ele fala assim, andai em espírito. O que é andar em espírito? É ser conduzido pelo Espírito. O livro de Amós fala assim, olha, andarão dois juntos se não tiverem acordo? Caminharão dois juntos se não tiverem acordo? Por exemplo, se eu juntar aí com o irmão Gerson. Tá aí o irmão Gerson. Seu Gerson, nós vamos fazer uma viagem. Aí o Gerson quer ir para um lugar frio e eu quero ir para a praia. Como que nós vamos viajar, irmão?
a gente tem que estar em acordo. Não é verdade? Não, Jéssica, nós vamos fazer sua vontade agora. Nós vamos para um lugar frio, nós vamos viajar lá para o Alasca. A gente entra em acordo. Porque a Bíblia fala, andarão dois juntos se não tiver de acordo. E a Bíblia está falando assim, digo porém, andai em espírito. Andai com o espírito. Como é que você vai estar de acordo com o espírito? De acordo com as escrituras. De acordo com a palavra dele. Uma vez Paulo, super empolgado, pregando o evangelho, ele sai para ministrar num lugar, o Espírito fala assim, opa, não é aí que eu te quero não. Aí ele vai, sai do lugar e vai para outro e fala, não é aí não. Aí Deus vai dar ele uma visão de um homem falando, chamando ele, passa a Macedônia, vem nos ajuda. Aí os dois entram em acordo, não é isso que eu quero para sua vida, Paulo. Aí Paulo entende a vontade do Espírito e vai pregar lá na Macedônia. Aí acontece aquele caso, os irmãos conhecem, né? Que Paulo e Silas vai para a prisão, uma mulher é salva, o prisioneiro e a família dele, o carcereiro e a família dele é salva, uma menina é liberta. Por quê? Porque Paulo entendeu a vontade do Espírito e foi fazer a vontade dele, e aí pessoas são salvas, pessoas são libertas, pessoas são transformadas, pessoas são curadas. Por quê? Estão em acordo. Estão em acordo. Nós devemos estar em acordo com o Espírito de Deus. A nossa vida, irmãos, no momento que a gente entregou ela para Jesus, ela não é nossa mais. Ela não é nossa. Você entregou ela a vida para Deus, ela não é nossa. Então, os seus bens não é seu. O seu filho, olha isso. Parabéns aos pais que estão aqui. Os seus filhos não é seu. Deus só te deu para você cuidar, eles são do Senhor. O seu dinheiro não é seu. O seu dinheiro é do Senhor. Tudo que está em suas mãos é de Deus, porque você entregou a sua vida a Deus. Você entregou a sua vida a Deus, e você não pode entregar a sua vida a Deus por porcentagem, tantos por cento é do Senhor, o resto é meu. Não, tudo é dele. Aí a gente, a Bíblia nos ensina a dar o dízimo, só que a oferta, a Bíblia não estipula, né? A gente dá conforme a gente sentir. Mas a gente não tem que perguntar para Deus o quanto dá. A gente tem que perguntar para Deus o quanto retém, porque não é nosso. É dele. Tudo é dele. A gente tem que ter em mente que andar em espírito é não fazer a sua vontade, mas fazer a dele. Fazer o querer dele, o sonho dele, o desejo dele, os planos dele, tudo dele. Então, quando você trabalha para ele, quando você compra algo para ele, quando você viaja para ele, a Bíblia fala, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo é para Deus. Amém. Tudo é para glorificar o Senhor. Se estamos aqui hoje, independente do que você esteja fazendo, é para glorificar o Senhor. Tudo é para a glória de Deus. Então, andar em espírito é a sua vida ser totalmente para glorificar o Senhor, para exaltar o Senhor. A Bíblia fala assim, revesti-vos de Cristo. Se eu não me engano, está em Romanos 14, 13, 14. Vou ler para os irmãos. Romanos 13, 14. Olha o que a Bíblia fala. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenha cuidado da carne em suas concupiscências. Olha que coisa linda, irmãos. O que Paulo está falando? Olha, você vai ter que revestir de Cristo. O que é revestir de Cristo? É você revestir do caráter de Deus. Vou explicar. Eu aqui estou com essa blusa branca, irmão. Nem é tão bonitinha assim. Essa daqui, ó. O que eu fiz? Eu revesti com o meu paletó. Estou revestido com o meu paletó. O que é ser revestido de Cristo? É o caráter dele sobressair sobre você. Lembra da Arca da Aliança? A Arca da Aliança era de madeira. Aí revestiu ela por dentro de ouro e por fora de ouro. Ela continua de madeira, mas a gente vê o quê? A gente vê o ouro. O ouro representava algo divino. A madeira representava algo humano. Então, revestiram a arca por dentro e por fora com algo precioso. É a mesma coisa com a gente. A nossa natureza,
agora passa a ser a natureza de Cristo, porque somos revestidos nele. E através de quem? Do Espírito Santo. É ele que nos molda. É ele que o GG leu hoje sobre João 14, que ele nos ensinará. Olha isso, irmãos, ele nos ensinará, ele nos fará lembrar aquilo que Cristo falou. Qual que é a função do Espírito? Uma das funções do Espírito hoje, atuando em nós, nos ensinar. Ele é o nosso professor. O que ele nos ensina? O caráter de Cristo. Ele nos ensina o caráter. Vamos continuar a leitura aqui. Ele nos ensina o caráter de Cristo. O que é o fruto do Espírito? O caráter de Cristo. Só que nessa escola, nesse ensinamento que ele diariamente nos ensina, há uma resistência. A nossa carne resiste a isso. É como se fosse uma luta. Imagina 2 boxeadores. Um deles sou eu, magricelo assim, ó. Nunca treinei boxe. Não sei nem dar um gancho. Acho que eu nunca briguei na vida. Só apanhei, brigar não briguei não. Nunca briguei na vida, nem sei bater. Aí imagina um boxeador e famoso, um Mike Tyson. Imagina que coloca eu e o Mike Tyson no ringue, irmãos. O que vai acontecer comigo? Eu vou apanhar muito. Por quê? Porque eu não treinei, eu nem alimento bem, eu não bebo água direito, eu não treino, eu não sei dar um gancho direito, eu não sei esquivar, não sei me proteger, não sei. Eu não treino isso diariamente. Agora o homem não, o homem treina isso 24 horas. O braço dele é grande, ele é forte. Se colocar eu e ele no ringue, a certeza de não dar nem 2 segundos. É um soco só e eu caio. Por quê? Porque ele é mais forte que eu. Ele se alimenta melhor do que eu, ele tem um preparo melhor do que eu. E a luta contra a carne e o espírito é assim. O que vai vencer? O que tiver bem mais alimentado. Se você alimenta mais a sua carne vai estar mais forte que o espírito. Se você mais alimenta o espírito, se eu tenho uma vida de oração, de devocional, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de comunhão com a igreja, comunhão com os irmãos, se você ora, jejua, se consagra, logicamente que você vai conseguir vencer a sua carne com mais facilidade. Se você abre mão daquilo que te traz prazer e te afasta de Deus, com certeza o Espírito vai vencer a carne. Mas se for ao contrário, se você vive uma vida relaxada, uma vida sem temor, uma vida desgarrada, talvez você possa até vir na igreja, mas você passa mais tempo com as coisas do mundo do que com Deus. Quem vai vencer? Porque há uma guerra, há o versículo 17. Porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e essas se opõem uma à outra para que não façais o que quereis. É uma luta constante. É uma luta constante. O que a gente precisa fazer? Paulo fala, né? Crucificar a nossa carne. Eu, lendo esse versículo, eu fiquei pensando, crucificar a carne não é eu arredar de lado, ou empurrar ela, ou esconder ela. Não é matar a carne. É crucificar a carne, é matar. A cruz mata. A cruz não só machuca, a cruz mata. E Paulo fala assim, crucifica a sua carne. Mortifique ela. Aí o versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, como é que eu vou matar a minha carne, irmão? Sendo guiado pelo Espírito. É aquele, né, que a gente vai fazer alguma coisa, aí que ele toca no nosso, não vou falar isso não, que fulano vai ficar chateado, não vou falar isso não. Aí é um ponto para o Espírito. É um ponto para ele. Mas aí acontece o caso, não vou deixar não, porque pisou no meu pé, eu retruco mesmo, eu falo mesmo, não aceito, não levo desaforo para casa. Um ponto para a carne. E a vida é assim, diariamente. Aí a gente tem que ver quem está ganhando, irmão. A gente tem quem está ganhando essa batalha, se é o Espírito ou se é a carne.
A gente leu aqui no final tudo que é sobre a carne. Não vou ler de novo não. Tudo que é sobre a carne. Aí no final, que fala tudo que é sobre a carne, no versículo 22, aí fala assim, ó. Como já antes vos disse. É Paulo falando aqui, ó. Como já antes vos disse. Que os que cometem tais coisas não entrarão no reino de Deus. Não entrarão no reino de Deus. Se você vive uma vida do versículo 19, depois os irmãos aí, do 19 ao 21, se você se encaixa em alguma coisa dessa, do que foi descrito aqui, você não vai herdar o reino de Deus. O Gerson falou para os adolescentes lá no Boa Vista e falou algo que eu achei, que legal. Achei muito legal. Porque a Bíblia fala assim, vou repetir o que falou. A Bíblia fala assim, apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Aí ele lançou a pergunta assim, como que Deus não conhece? Se ele é tão poderoso, Deus conhece todos. Aí ele explicou, falou assim, olha, o versículo está em Gálatas ainda. Ele fala assim, olha, se você precisa conhecer a Deus, mas além disso você precisa ser conhecido de Deus. Você é conhecido de Deus. Aí foi, poxa vida, como ser conhecido de Deus? Aí ele explicou, através do Espírito que há em nós. Como que Deus vai enxergar a gente como um filho no dia do juízo? Pelo Espírito que habita em mim. Aleluia. Você entende isso, irmãos? Deus vai enxergar os seus filhos pelo Espírito que habita nele. Então, se o Espírito Santo habita em mim, agora eu passo a ser filho de Deus por adoção, sou filho de Deus, faço parte da herança, e assim eu vou poder herdar a vida eterna. Coisa linda, irmãos. Só que uma das do que eu posso enxergar de um homem ou de uma mulher que tem o Espírito Santo é o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Eu estou para dizer que a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Então você vai ler aqui, ó. Então a gente já falou das obras da carne. Lá no 22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, temperança, mansidão. Mas aqui, irmão, a gente falou de várias coisas, mas a gente falou o fruto. Não é os frutos. A Bíblia não fala aqui, olha lá o versículo 22, mas o fruto está no singular. É como se fosse uma mexerica. Imagina que a mexerica é igual essa minha mão aqui, ó. Tem vários gomos. É uma mexerica só, mas é vários gomos. Se eu tirar um gomo desse daqui, não é uma mexerica completa. É um gomo de uma mexerica. Então, o fruto do Espírito é a mesma coisa. Se eu falo que eu amo alguém e não sou feliz, você não tem um Espírito. Se eu falo aqui, ó, você, não, eu sou manso, mas eu não amo fulano de tal, você não tem um Espírito. Não, mas eu sou temperante, eu sei lidar com situações, eu sei relevar algumas coisas, mas eu não tenho fé. Você não tem o Espírito. E o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que observar? Eu tenho que ler a Bíblia, irmão, porque a Bíblia fala assim, Deus fala assim, examinar as Escrituras, porque cuidar, ter nelas a vida eterna. A Bíblia não foi feita para ler. A Bíblia foi feita para examinar. Se eu chegar no consultório, aí estou lá passando mal, estou lá com a dor no estômago. Aí eu chego, passo pela triagem. A menina olha para mim, eu vejo lá toda amarelo, passando mal. Aí ela olha para mim, você está abatido, você está com uma virose. Ela olha para mim, passa uma receita. Da triagem mesmo, ela me dá, fala assim, toma esse remédio aqui e vai embora para casa. Ela me examinou, irmãos? Não. Ela só me olhou. Ela só me leu. Você, não, ele deve estar com uma virose. Todos os sintomas aparentes de uma virose. Então, vou dar ele um remédio, ele vai embora para casa, ele toma, se ficar bem, ficou. Ela me leu. Ela não me examinou. Ela não pediu exame de fezes, de urina, ela não pediu uma tomografia, ela não pediu um raio-x, ela não me examinou, ela não olhou dentro de mim e viu o que tinha. Imagina que eu volto lá e ela vai e me manda para o médico olha, me examina, aí vê, você está com câncer, meu filho, terminal. Daqui a pouquinho você morre.
Por quê? Porque ele pediu exame, ele olhou, ele viu que estava podre dentro de mim, ele me examinou, ele não me leu. E a palavra de Deus é a mesma coisa. A Bíblia fala, examinar as Escrituras. Eu tenho que ler um versículo aqui, irmãos, que ele tem que me remeter a outro lá atrás, que eu tenho que me remeter a outro, eu tenho que entender, eu tenho que saber por que Paulo falou, onde Paulo estava, por que Paulo estava falando isso, que contexto que estava ao redor disso. Isso é examinar as Escrituras. Eu não posso ler um salmo sem saber para quem foi escrito, sem saber quem escreveu. A Bíblia fala que é bom que as irmãs fiquem em silêncio dentro da igreja. Então vamos acatar isso? Eu preciso saber por que Paulo falou isso. Eu preciso saber que contexto fala isso. A Bíblia fala, Paulo fala para as irmãs usar véu na igreja, e aqui todo mundo está sem véu, as irmãs. Por que a gente não usa? Porque a gente precisa examinar as Escrituras. Para quem que Paulo falou? Por que Paulo falou? Quando Paulo falou? Aonde Paulo falou? Então a gente precisa entender, a gente precisa examinar. Porque quando a gente examinar, a gente vai ver que há um câncer que há em nós chamado pecado. A gente vai entender que o que está escrito aqui pode mudar a nossa vida. Que o pecado que há em nós é a solução. Cristo Salvador. Aleluia. Por isso, irmãos, que culto de ensinamento, culto de escola dominical é muito mais importante que o culto público. Como adorar o Deus que eu não conheço? Como glorificar o Deus que eu não conheço? Quem é o Espírito Santo para você, irmãos? O irmão perguntou uma vez, não vou citar onde nem quando, perguntou quem é o Espírito Santo. Alguns adolescentes tiveram dificuldade de responder. Porque eu não conhece. Como ter aquele que habita dentro de você, sendo que você não conhece? Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos de entender quem Ele é. Porque entendendo quem Deus é, o caráter dele é forjado em nós. O livro de Ageu, último versículo de Ageu. Deus fala algo lindo demais lá. O povo estava voltando do cativo, do cativeiro babilônico. Aí Neemias restaurando os muros, restaurando as casas, Eza restaurando o culto, e Ageu incentivando os meninos, o filho do sacerdote, o filho do rei, o príncipe, a erguer a igreja, construir a igreja de novo. Deus virou e falou assim, uai, negócio que é esse? Vocês estão cuidando da casa de vocês, esquecendo da minha casa? Tem algo estranho aí, ué? A casa de vocês está bonitona, minha casa está vazia, deserta? Não, pode construir minha igreja. Pode construir minha casa. Por isso vocês estão aí, comendo e não estão se saciando, vestindo e não estão se aquecendo. Vocês estão plantando e estão colhendo. O problema é esse aí, vocês estão cuidando da vida de vocês, esquecendo da minha casa. Aí eles logo se aprontam, não, então vamos construir a casa do Senhor. Aí eles animaram, juntam todo mundo, as crianças, mulher, todo mundo constrói o templo do Senhor. Aí está criando o corpo, os mais velhos falam assim, poxa vida, começa a chorar. Os jovens rindo e se alegrando, os mais velhos chorando. Ah, o tempo de antigamente era mais bonito, antigamente era assim. Ai, chorou, que chororô danado. E juntavam no choro. Esdras fala assim que o choro deles dá para ouvir de longe. Juntou o choro de lamento com a alegria do que estava construindo. Aí, Deus vira e olha para aquilo e intervém, né? Fala, que vocês estão chorando por quê? Por que vocês estão chorando? Vou resumir, tá? Estou resumindo. Porque a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Aí ele fala assim, o desejado das nações virá. O desejado das nações virá. Quando ele fala isso, irmãos, o desejado das nações, eu acho tão bonito porque ele não fala o desejado dos judeus. Ele fala o desejado das nações. Ô, irmãos, eu acho isso lindo demais porque ele não fala o desejado da igreja, ele fala o desejado da humanidade. Porque a humanidade clama pelo Criador. Ele vai, o desejado das nações vai vir e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ele está falando assim, lá com Salomão a fumaça enchia o templo, mas nesse templo aqui os pés do Salvador pisaria. Aí o povo se alegrou e todo mundo terminou de construir o templo do Senhor. E no meio da construção, o povo estava fazendo desleixado, sabe? Estava meio que tocado a oferta.
Aí Deus falou, tem uma coisa errada. Porque Deus sempre intervém quando a gente está errando. Irmão, isso é certo, é um fato. Deus sempre intervém. Quando a gente está no caminho errado, Deus sempre levanta alguém e fala, opa, nem não. Opa, peraí, tá errado. Às vezes Deus faz de forma didática, às vezes Deus fala mesmo, às vezes Deus fecha a torneira, às vezes você não consegue nem pagar conta de água, de luz, você perde emprego, você fala assim, nossa, Deus não me ama. Não, Deus te ama, Deus está fechando a torneira para você lembrar dele. Às vezes acontece uma situação, enfermidade do nada, assim, enfermidade do nada. Eu falo assim, poxa, Deus esqueceu de mim. Não, tô querendo que você volte o joelho pro chão de novo, porque você esqueceu de mim. Aí, irmãos, vou lá pro último versículo. Aí Deus vai e fala com ele, ó, vocês estão errando nisso e nisso, viu? Deus vai, ó, como é que Deus é didático? Deus fala assim, ô sacerdote, se eu pegar uma carne podre, não, minto, sacerdote, se eu pegar algo puro, e encostar em algo impuro, vai ficar puro o que eu encostei? Aí você diz, não, fica impuro, não fica puro não. E se eu fizer o contrário, se eu pegar uma carne podre, colocar no paletó, chegar lá no templo, encostar em tudo que é santo, vai apodrecer tudo? Vai, oxe, vai apodrecer demais. É a mesma coisa de colocar uma laranja, fazendo algo mais comum nosso. Se eu pegar uma laranja boa, e colocar ela no meio de um saco de laranjas ruim, o que vai acontecer com a laranja boa? Vai apodrecer. Se eu fizer o contrário, pegar um saco de laranja boazinho, pegar uma laranja podre e colocar no meio da laranja boa, vai apodrecer o resto. Era isso que Deus estava falando. Aí Deus disse assim, são vocês que estão assim, desse jeito, viu? Vocês não estão vivendo a vida aí de qualquer maneira, cultuando de qualquer maneira, o negócio está errado, não está legal não. Aí eles vão e entendem. O livro de Ageu é bacana por causa disso. Quando Deus fala, eles entendem na hora e já muda, sabe? Ao contrário de alguns livros que Deus fala e eles vão tentando, mas aí o livro de Ageu é diferente nisso. Na hora eles já mudam. Não, então vamos fazer diferente. Aí eles começam a voltar e adorar a Deus de forma correta. Aí no último versículo, Deus aí vira e fala para um deles assim, ó, vocês são para mim como o meu anel de selar. Isso eu achei bonito demais, irmãos. Coisa linda demais. Deus está falando assim, vocês são o meu representante na terra. Vocês são a minha confirmação. Porque o anel de selar é como um anel real. A pessoa fazia uma carta, o rei fazia uma carta, escrevia a punho, escrevia a carta, ele dobrava ela e passava uma cera para fechar. Aí ele vinha com o anel e apertava na cera quente, assim, aí ficava como se fosse um carimbo. Ele carimbava a carta com o anel de selar. E entregava. Então todo mundo que pegava a casa, não, essa carta aqui veio do rei. Aí Deus vira e fala para um desses, vós sois para mim o meu anel de selar. Em outras palavras, você é a minha confirmação. Todo mundo que vê você, que olhar para você, vai saber que você é enviado meu. Vai saber que você é um representante meu. Ô, irmão, que coisa linda, irmão. Você é um representante meu. Lá no começo da igreja, eles chamavam os crentes, né, os novos convertidos, de cristão, ou de pequenos cristos. Pequenos cristos. Pequenos Cristo, isso. Era mais ou menos, era uma zombaria, era como se fosse caçoando. É a mesma coisa de chamar hoje, o careca, o gordinho e tal, sabe? Era isso na época. Lá vai um crentezinho lá, ó. Lá vai um Jesus, um pequeno Cristo. Hoje pra gente é um orgulho. Se alguém me chamar assim, eu vou rir daqui aqui, ó. Por quê? Porque vinham nele traços. Lembra de Pedro? Aqui um exemplo ótimo. Pedro. Quando levaram Jesus, Pedro se esquivando para não morrer junto. Aí falou assim, você parece demais com aquele homem lá, uai? Você parece demais com Jesus? Não, pareço não, você se veste como ele, você fala como ele, você se comporta como ele. O que é isso, irmãos? É a identidade de Cristo sendo imprimida através da sua palavra. Hoje, irmãos, alguém tem que olhar para você, olhar para mim e falar assim, nossa, que mulher e homem de Deus. Entende? É isso que... E como que acontece isso? Por quê? Como é que alguém vai olhar para mim e falar assim que eu sou um homem ou mulher de Deus? Através do fruto do Espírito.
através do fruto do Espírito. É o tanto que você ama, é o tanto que você tem fé, é o tanto que você é paciente. Já viu aqueles irmãos estourados, que briga à toa, que nada para ele tá bom, ele reclama de tudo? É alguém vazio do Espírito. É alguém vazio do Espírito. Por quê? Porque ele não entende que tudo que ele tem que fazer é por amor. Ele não tem que olhar para alguém com desdém, muito pelo contrário, ele tem que olhar com alguém por olhar de amor. A Bíblia fala assim, olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Suportar não é que eu sou chato e o Wilson tem que me aguentar, não. Tem nada disso. Eu vou suportar o Daniel, porque nós somos irmãos, né? Vou suportar, não tem nada disso. É eu tá fraquejando na fé, é eu tá caminhando, manquejando aí, o pastor, dá licença, pastor, o pastor Wilson pegar e colocar o braço dele aqui, ó, e me suportar, me dar suporte. A Bíblia fala, suportai-vos uns aos outros em amor. É eu ver aquele que está caindo e falar assim, de novo? Não, isso já caiu, saiu da igreja há tanto tempo, sai e volta, vou deixar para lá. Não, é suportai-vos uns aos outros em amor. Eu falo assim, não, tem jeito sim. É eu ir na casa daquele que se afastou há muito tempo, assim, volta que tem jeito sim. Muda que tem jeito sim. Se converte que tem jeito sim. Porque, irmãos, nós temos o Espírito de Deus em nós. Então, olha para você ver, olha o que a Bíblia fala. As obras da carne são tudo isso que nós lemos, glutonaria, feitiçaria, tudo de ruim. Tudo de ruim vem da carne. Depois que ele fala isso tudo, você olha, tem mais coisas relacionadas a isso que não vai dar nem para escrever aqui. Então, tudo de ruim vem da carne. Tudo que é ruim, não presta, vem da carne. E tudo que é de bom vem do Espírito. Então, ao resumo, não há nada de bom em você que não venha de Deus. Não há nada de valor em mim, de relevante em mim que não vem de Deus, irmãos. Então você não pode se gloriar em nada. Nada. Você, não, eu sou bom nisso. Não, você não é bom nisso. Deus te fez bom nisso. Você só é bom em algo por conta dele. E isso não é relacionado só à igreja, irmãos. Muito pelo contrário, até lá fora. Se você costura bem, é porque Deus fez assim. Se você trabalha bem, se você faz uma comida gostosa, é porque o Senhor te instruiu a isso. É tudo ele, irmão. Tudo ele. Por isso que ele fala assim, olha, eu não divido a minha glória com ninguém. Por quê? Porque não há nada de relevante que saia de outro que não venha dele. Tudo de relevante vem de Deus, irmãos. Por isso a necessidade de a gente pedir a Deus que eu me esvazie, que ele cresça em mim. Lembra quando João Batista falou que eu diminua e ele cresça? Porque a Bíblia fala assim, olha, eu não dou o meu espírito por medida. O que ele está falando? Vou ilustrar aqui, peraí, vou tomar um pouquinho. Nossa, esse copo não vai dar para enxergar não. Mas tem metade do copo aqui, tá, irmãos? Para quem não enxergou. Tem metade do copo com água e metade com o copo vazio. Como Deus não dá o seu espírito por medida, ele não dá tipo assim, porcentagem, vou dar 50% pro Daniel, o GG é mais santo, eu vou dar ele 99% do meu espírito. Não, ele não faz isso. Ele não faz isso, ele não dá o seu espírito por medida. O problema é que, imagine que você é a água. É que o espaço que tem para ser preenchido é só o que está vazio. Então a questão não é você pedir mais de Deus. A questão é você falar com Deus para tirar mais de você. É menos de mim, menos das minhas vontades, meus desejos, meus sonhos, meus planos, menos de mim. Porque quando há menos de mim, há mais de Deus. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me esvaziar. Qual que é a oração? Senhor, me esvazia. Senhor, tira de mim os meus desejos pecaminosos, tira de mim as minhas vontades e põe a sua vontade, o seu desejo, a sua santidade, os seus planos, os seus sonhos, os seus objetivos, seja tudo do Senhor. Tudo do Senhor. Que seja Ele em nós. Que seja o seu Espírito em nós. Há 3 tipos de santidade.
A santidade posicional, a santidade progressiva e a santidade plena. A santidade posicional, aceitei Jesus no culto, Deus foi e falou no meu coração, aceitei a fé, entendi o que é o evangelho. Você olha, eu aceitei esse Deus, eu passo a me tornar santo, separado para Ele, separado para o ministério, separado para a vontade de Deus, separado para os planos de Deus. Isso é ser santo, sou separado para Deus. Aí eu entro na santidade progressiva. Eu vou, depois que aceitei Jesus, eu vou abrindo mão das coisas que eram do mundo, que antes eu fazia, agora eu vou abrir, não, agora eu não vou fazer mais isso, não, agora eu não vou fazer mais aquilo outro, agora eu parei de xingar palavrão, eu sou crente, agora eu parei de ouvir algumas coisas, eu parei de ver algumas coisas, eu parei de xingar, eu abri mão de algumas amizades, eu abri mão, isso é santidade progressiva. Eu vou me santificando, eu vou me transformando, eu vou brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Eu vou saindo do meu estado mundano para um estado santo, sabe? Me santificando, me aproximando de Deus. Eu vou me aproximando mais de Deus, vou me santificando. Quanto mais próximo de Deus, mais santo Ele me torna. Mais separado Ele me torna. Aí eu vou me santificando até a santidade plena, em que eu vou receber um corpo de glória, o Senhor vai me arrebatar e nunca mais haverá pecado algum. Aleluia, Jesus. E nesse processo, irmãos, nesse processo de santificação, quem nos ajuda? O Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele vai nos mostrando, não pisa aí não, meu filho. Ou não vai em tal lugar, não responde assim não, Daniel. Meu Deus, não, esses aí é o velho homem, não vai para esse caminho, não. Você não perdoou, não, Daniel? Perdoa, meu filho. Ah, não, mas de novo ele fez isso comigo? Não, tá doido, ué. Ninguém é de ferro. A carne é fraca. Irmão, se a sua carne for fraca, não vence o Espírito. Então a carne ser fraca... eu pequei, minha carne é fraca. Não, você pecou porque sua carne é forte. Se sua carne fosse fraca, o Espírito vencia e você não pecaria. Então sua carne tem que ser fraca mesmo, para que o Espírito seja forte. E aí a mudança, aí a transformação. Eu vou subjugar a minha carne, eu vou pôr ela na cruz, eu vou crucificar ela. A minha carne tem que ser fraca mesmo, para que o Espírito seja forte, irmão. Seja forte e você seja ousado em Deus. Você ame, você perdoe. Irmãos, o perdão dentro da igreja é algo tão sério. Eu tenho certeza que os irmãos já ouviram esse testemunho, mas eu vou contar de novo. Uma irmã do ciclo de oração, crente, serva de Deus. Todo mundo gostava dela na igreja, ela fazia de tudo, ela trabalhava, ela cantava, ela limpava a igreja, é uma mulher de Deus. Todo mundo olhava assim, que mulher de Deus. E um dia essa mulher morre. A igreja um chororô danado. Fulano de tal morreu e tal, um chororô, todo mundo angustiado. E uma das irmãs começou aquele escândalo na igreja. Eu quero ser igual a irmã fulana. E a oração dela é sempre essa. Eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a fulano que morreu. E ela chorava. E todo culto é a mesma coisa. Parece que os irmãos não superou a morte da irmã. Aí um dia... Deus se revelou a essa irmã que orava querendo ser a irmã que morreu, se revelou a ela, colocou ela num lugar que fedia muito e um lugar que o pessoal gritava muito, gritos de dor, e queimava, ela via fogo, e lá nesse lugar ela viu essa irmã. Lá nesse lugar ela viu essa irmã, e essa irmã gritava de dor. Essa irmã gritava de dor e aquele fedor e aquela chama. Aí ela acorda desesperada e ela acorda chorando. Ela dobra o joelho e fala, Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? Aí Deus vai e explica para ela. Esse lugar onde que... Aí fala o nome dela, né? Onde que ela está. Porque ela não liberou perdão para fulano de tal. Aí ela chega na igreja e pede a oportunidade ao pastor. O pastor vira e fala assim... gente, Deus, ela vai e conta, Deus me deu um sonho. E nesse sonho estava a nossa irmã fulana de tal. E essa irmã,
Deus me mostrou que ela estava no inferno. Deus me mostrou que ela estava no inferno, porque ela vivia dentro da igreja, mas não liberou perdão. Aí uma irmã lá atrás, no fundo, começou a chorar, porque elas tinham discutido, ninguém sabia, ela voltou e pediu perdão na igreja. Aí todo mundo num pranto só. Porque a gente precisa ter o Espírito de Deus, irmãos. A marca de um cristão é ter o Espírito de Deus. A gente precisa amar uns aos outros, a gente precisa respeitar uns aos outros, a gente precisa cuidar uns dos outros. A gente precisa, irmãos, sentir a dor do outro. Paulo fala assim, olha, irmãos, não atente porque é propriamente seu, mas sim do outro. Não se sinta superior ao outro, muito pelo contrário, sirva o outro. Que estejais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mesmo ele sendo Deus, ele não quis isso, ele abriu mão disso e veio à terra como homem. Além disso, ele veio servir, ele não só se conteve ser homem, ele veio ser servo e serviu. E serviu um ao outro. Jesus lavou o pé dos discípulos, irmãos. E às vezes a gente chega na igreja, a gente acha superior a alguma coisa, a gente acha melhor que alguma coisa, ou melhor do que alguém, mas não. O sangue de Jesus nos nivela, sabe? Somos iguais em Cristo. Somos iguais em Cristo, não tem maior, não tem menor. Não, mas o pastor da igreja, ele é o âncora da igreja, ele é maior, ele tem que ser tratado diferente. Não. O pastor da igreja, o nível dele é descendo, porque o que Deus fez para ele é aumentar o serviço, aumentar o cargo. O que tem para ele de honra é que ele tem mais serviço, porque cargo não é honra, cargo é trabalho, cargo é serviço. A honra dele é em cuidar de mais gente. Porque quem é líder de jovem, cuida dos jovens. Quem é líder das irmãs, cuida das irmãs. Quem é líder dos adolescentes, cuida dos adolescentes. Mas a honra do pastor é que ele cuida de todo mundo. Que ele cuida de todo mundo. A escadinha vai descendo. Oh, glória! Por isso que Paulo fala, quem busca o episcopato, né? Que fala, grande coisa almeja. Porque ele está servindo mais gente. Deus honrou ele para ele servir mais pessoas. A honra do crente, irmãos, é ele servir mais gente. A glória do cristão é ele ser útil para mais pessoas. Para quem que você é útil, irmão? Você é útil para quem? Quem lembra de você no tempo de adversidade como um escape? Você, não vou de fulano de tal, que fulano de tal é um homem de Deus. Eu vou buscar ciclano, vou ligar para ele porque ela é a mulher de Deus. Você tem que ser a referência. Você tem que ser Paulo fala, né? Só, irmão, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo fala isso que foi camarada ousado. Viu? Assim, eu imito Jesus. Vocês têm que imitar ele também. Aí quando a gente imita Jesus, a gente é a fonte de escape para muitas pessoas. Verdade. Alguém tem que olhar para você e falar assim, essa é uma mulher de Deus. Por quê? Porque ela vive isso aqui, ó, ela ama, ela vive alegre, ela tem paz, irmãos. Ô, irmãos, tem paz. Paz. Quantos irmãos dentro da igreja, não só dentro da igreja, no mundo inteiro, não tem paz. Não tem paz, vive atribulado, angustiado, vive depressivo, vive angustiado, sem esperança, sem sonho. Aí o Espírito Santo traz o quê? Paz. É o que a humanidade precisa, paz. Por isso que lá em Ageu mesmo fala assim, nessa casa aí que vocês estão construindo, eu darei a paz. Ele está falando de Cristo. Eu darei a paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Aleluia. Nós precisamos de paz, irmãos. Paz.
nessa vida aí corrida, de trabalhar, de acordar cedo, de chegar tarde, e me vir gritando, e brigar para lá, e briga para cá. A gente precisa de paz, irmão. A gente precisa ser temperante. Olha lá, a gente precisa ser longânimo. A gente precisa ser bondoso. Bondade, irmão. Eu estou dando aula para os adolescentes lá no Boa Vista. E por diversas vezes a gente encontra com vários adolescentes em diversos locais, né? E eu percebo que eles perderam o tato de cumprimentar, sabe? Parece que não foi ensinado para eles cumprimentar, não. Dar um bom dia, dar uma boa tarde, um como você está. Isso está sendo perdido, sabe? Eu vejo o filho do Wilson me dando um abraço aqui, que ele me vê de vez em quando. Eu acho bacana, porque isso tem perdido, irmãos. Ele vem aqui dar um abraço, e não é aqueles abraços falsos, não. Um abraço apertado mesmo, aperta a gente. E eu vejo que ele faz isso com os irmãos dentro da igreja também. Isso tem perdido, irmão. Eu brinco com um adolescente. Não é que ela é uma má pessoa, não. Estou dizendo isso. Muito pelo contrário. Tem um adolescente lá na igreja, que eu passo perto dela, eu cumprimento ela, ela faz assim para mim. Ela não é uma pessoa, eu gosto muito dela. Mas ela faz assim para mim. Porque eles parecem que estão perdendo, sabe? O tato, e a humanidade está assim. Fica recluso, não estou dizendo ela, tá, irmãos? Fica recluso dentro de casa, fica longe dos pais, fica longe dos avós, não sabe mais conversar, não sabe se relacionar, e a gente precisa resgatar isso. Só que às vezes a gente só julga, sabe? A gente não ensina. Ô, fulano de tal, fica esperto, senhor. Vai lá e cumprimenta fulano. Minha mãe sempre falava comigo, pede bênção, seu tio. Pede bênção fulano. Quem nunca falou isso aqui? Quem que avô e mãe que nunca falou isso aqui? A gente precisa resgatar isso. É até um peteleco que a gente leva. Você cumprimentou? Meu irmão mais velho, ele é pai agora. E meu sobrinho tem 4 anos. E hoje mesmo ele falou, você cumprimentou seu tio? Aí, não, pai, eu quero isso. Cumprimentou seu tio? Cumprimenta seu tio. Pede bênção seu tio. Por quê, irmão? Ele resgata valores. E a gente precisa disso, irmãos. A gente precisa resgatar isso. Olha lá, vamos lá, para mim finalizar. Vou passar todos eles aqui, irmãos. E se você não se encaixar em algum desses, reveja os seus conceitos. A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Assim coma desse pão e beba desse cálice. Examine o homem a si mesmo. Quando a palavra é ministrada aqui, irmãos, nossa, o filho fulano podia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, é você que precisava ouvir essa palavra. É você que precisava ouvir essa palavra. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vamos lá, eu vou ler o texto aqui e vou encerrar. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, você pode fazer isso aqui à vontade. Você é livre para fazer tudo isso. Você é livre para amar. Você é livre para ser tranquilo e calmo. Você é livre para ser temperante. Você é livre para ser feliz, alegre. Você é livre para ter paz. Contra essas coisas não há lei. Vou finalizar lendo os restantes. 24. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Posso orar, pastor? Eu gostaria de orar com os irmãos. E o meu desejo é que esse mesmo Espírito que nós estamos falando dele aqui possa continuar nos ensinando tudo que foi dito aqui. A palavra de Deus, irmãos, ela é para entrar no nosso coração, sabe? Fazer morada. O salmista fala assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Como purificará o jovem no seu caminho, observando a palavra de Deus? Então, irmãos, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola. Ela é quem muda o nosso caráter, nossa forma de pensar, agir, falar. Se você tiver alguma dúvida em relação à vida, tem resposta aqui. Tem resposta aqui. E que toda palavra que for ministrada, irmãos,
pega ela como algo para te examinar, sabe? Lê esses versículos que nós lemos aqui, olha se encaixa alguma coisa na sua vida. Se encaixar, nossa, eu não estou perdoando, então perdoa. Nossa, minha fé tá limitada, porque minha fé não está me impulsionando, minha fé não está me movendo, não. Então reveja, peça a Deus, clame a Deus, irmãos. Clame a Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, Deus, e agradecemos a Deus pela tua palavra. Ela é mais poderosa do que uma espada, Pai, porque é ela que vai e penetra na nossa alma, Deus, e muda o nosso caráter, nosso comportamento, nossa forma de falar, de pensar, de agir. A tua palavra ela é poderosa, Pai. E eu peço a Ti, Deus, que essa palavra venha estar, Pai, cravada no nosso peito, Pai, e que possamos, ó Deus, viver uma vida santa, viver uma vida temente o Senhor, Pai. O Senhor mesmo quem falou, Pai, que chamou um povo santo, um povo que seja irrepreensível diante de Ti, Pai. É isso que queremos, ó Deus, andar e seguir os Seus passos, ó Pai. E nós pedimos a Sua ajuda, Espírito Santo. Nós somos totalmente dependentes de Ti. Que haja menos de nós e mais de Ti, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.